Se você não tem as chaves, você não tem Bitcoin. Você já ouviu falar dessa frase e é com ela em mente que eu quero te explicar então por que que bilhões de dólares de fundos de investimento e institucionais são usados para investir numa empresa que compra Bitcoin ao invés de comprar Bitcoin direto. E aí você me diz se isso faz sentido para você. Então vamos lá. Bora para mais uma? Você já ouviu falar da Strategy, mas eu vou resumir para você, vou recapitular tudo, só para a gente ficar alinhado, tá? É uma empresa de tecnologia que em 2020 resolveu pegar a gavetinha de dinheiro deles e trocar tudo isso por Bitcoin. O motivo era o seguinte: o Bitcoin ele é escasso, então ele só vai valorizar com o passar do tempo. Pensa isso em 2020 para cá, faça uma comparação, enquanto o dólar vai sempre perdendo valor por conta da inflação. Só você fazer a comparação também de 2020 para cá para você entender que essa tese estava correta. E com o passar dos anos, hoje eles têm ali mais de 800 mil bitcoins. E o modelo de negócio deles ficou muito simples, né? Eles emitem ações para um investidor, o investidor compra essa ação e com o dinheiro dessa venda eles compram mais bitcoin. E aí eles ficam repetindo isso loucamente. A questão é a seguinte: esse investidor que comprou, ele comprou para ter exposição ao Bitcoin. Ele gostaria de alguma forma, ter Bitcoin. Mas por que ele está pagando mais caro por isso? Porque, veja bem, ele está comprando a ação de uma empresa. É uma empresa. A empresa vai comprar Bitcoin. Você concorda comigo que passou de mão em mão em mão? Pois é, de uma forma simples, você pode dizer que a pessoa paga até 2 vezes mais caro numa ação da Strategy se comparado comprar Bitcoin direto. Olhando de forma simples, você pode imaginar que isso não faz sentido nenhum. E eu vou concordar com você. Acontece que toda essa estrutura, ela não foi pensada para mim, para você. Ela tem uma outra função, e é isso que eu vou te explicar agora. E se eu te falar que tem motivos reais para o investidor fazer dessa maneira um tanto quanto diferente? Pois é, eu vou te dar 3 motivos para isso. O primeiro é o mais bonitinho de todos, que é o seguinte: Michael Saylor, ele é uma espécie de ponte entre o mundo cripto e o mundo corporativo. Ele dá entrevista, ele sobe no palco, ele é boa pinta, então tudo que ele fala chama atenção, tudo que ele fala é muito maneiro, é muito descolado, e isso convence as pessoas que têm muito dinheiro a pegar o dinheirinho delas e colocarem na empresa dele para comprar cada vez mais Bitcoin. O segundo motivo é um pouco técnico, mas eu vou tentar simplificar. É uma espécie de alavancagem natural. Quando você compra ações da Strategy, ela se mexe mais do que o Bitcoin. Então, quando o Bitcoin sobe, sobe mais ainda. Acontece que quando cai, também cai mais ainda, porque é assim que a alavancagem funciona. Mas esse detalhe aí eles tentam não falar tanto. E aí a gente vai logo para o terceiro motivo, porque o terceiro motivo é o motivo de bilhões de dólares, que é o seguinte: fundos de investimento, dinheiro institucional, aquele dinheiro de pessoas que ficam sentadas no arranha-céu fazendo reuniões, esse dinheiro não pode colocar tudo num pendrive. Não tem ninguém para ficar vigiando as palavras-chave, nem nada do tipo. Muitos fundos de investimento são proibidos de investir dessa forma. Só podem investir em ações que estão na bolsa de valores. Portanto, uma empresa que compra Bitcoin é a solução ideal para quem quer ter Bitcoin na carteira de forma indireta. Ou seja, aqui a gente não está falando do investidor comum, eu, você. A gente está falando de fundos de investimentos, bancos, fundos de pensão, todo esse dinheiro que precisa ter uma diretoria, que precisa ter ata de reunião. Esse dinheiro precisa de regras. E as regras são: não compra Bitcoin, não põe isso no pendrive, tem que ser bolsas de valores. É por isso agora que você está vendo tanto ETF de Bitcoin surgindo, e eu vou falar mais disso no canal em breve. Inclusive, se você está gostando desse tipo de análise, desse tipo de explicação, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like é a ação que pode fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, para a gente informar mais pessoas, fazer mais análises. Tudo começa a partir do seu like, e aí você já deixa nos comentários se você prefere ter Bitcoin de verdade ou esse Bitcoin de mentirinha. Conta para mim. E para equilibrar as coisas, agora que a gente entende por que o investidor institucional compra MSTR, a gente precisa entender os riscos que ele tem. Um deles eu já cantei a bola aqui, que é o risco da alavancagem. Quando o Bitcoin cai, essa ação cai muito mais do que o Bitcoin. Isso assusta e assusta muito o investidor. O outro risco é óbvio, eu abri o vídeo falando a respeito disso. Não tem Bitcoin de verdade, é uma empresa. Portanto,
Qualquer risco regulatório que essa empresa tiver vai impactar diretamente no preço da ação. Isso é um risco muito grande. Quando você leva em consideração tudo que está sendo falado aqui, você percebe que, cara, isso não deveria fazer sentido nenhum. Agora, o terceiro motivo é que não tem dividendos. Essa ação, a MSTR, ela não paga nenhum dividendo. A única expectativa que o investidor tem quando compra ela é que ela se valorize. Mas para isso a Strategy pensou numa solução e eu vou te falar. A Strategy pensou numa solução e o nome dessa solução é a STRC. É uma ação preferencial que paga dividendos todos os meses, 11,5%. E aí você deve pensar, pô, agora deu tudo certo, afinal vai ficar exposto ao Bitcoin e ainda vai receber dividendos por isso. Que maravilha, não é mesmo? Não. É um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui. Essa ação, ela funciona como um instrumento de renda passiva. Vai lembrar um pouco uma piscina de liquidez. Mas pensa comigo, pensa num termômetro de US$ 100. A pessoa que compra por US$ 100 quer manter desse jeito e receber os juros por essa compra. Se o Bitcoin cai e essa ação desvaloriza, perde a atenção, as pessoas param de comprar, começam a vender, começa a desvalorizar, então a Strategy precisa pagar mais nos dividendos. Ele corrige isso. Só que quando essa ação sobe, a mesma lógica. Então ela vai pagar menos dividendo, porque o objetivo é manter ali na casa dos US$ 100. Então não é que você vai ficar exposto ao Bitcoin e se ele valorizar muito, você vai receber muito. Não é bem isso, é um contrato. O que vai acontecer é que você vai estar ali sempre travado nos seus US$ 100 e vai receber os juros que você contratou por isso. Então, é uma forma que a empresa utilizou para comprar Bitcoin infinitamente, pagando 11,5% de juros. Então, ela paga muito juros, se você levar em consideração a realidade do mercado americano, mas em contrapartida, se o Bitcoin valorizar absurdo, as pessoas que compraram essa ação não vão receber muito a mais por isso. Inclusive, é por conta dessa queda do Bitcoin que eles precisaram vender aqueles 32 Bitcoins. Pois é, a desculpa foi essa. Agora que você entende como tudo isso funciona, a gente pode voltar para a pergunta original. Se você entende o Bitcoin, conhece os fundamentos, confia nele, por que que você vai comprar ações de uma empresa que compra Bitcoin, que faz não sei o que faz não sei o que lá, que você não está acompanhando, que você não tem acesso, não são as suas chaves, não são as suas moedas, sendo que você pode simplesmente comprar Bitcoin num preço justo, porque além de comprar ação você vai pagar mais caro ainda e ter muito mais tranquilidade. Para que que você vai se envolver nesse tipo de coisa só porque é descolado? Não precisa fazer isso. Faz o simples, compra o Bitcoin, põe na sua carteira, vai ser feliz. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, pode transferir esse Bitcoin para qualquer lugar do mundo. Afinal, você não é um fundo de investimento, você não tem regulações, você não tem regras, você não tem nada que te impeça de comprar Bitcoin e ter autocustódia. E se você quiser entender mais como esse tipo de pessoa que controla tanto o Bitcoin consegue manipular o mercado e como que você pode se aproveitar disso, eu fiz um vídeo falando a respeito desse assunto baseado num caso que aconteceu e eu tenho um palpite que vai acontecer de novo. O vídeo está aqui. Por hoje é só, valeu, até a próxima.